Olá! Hoje eu quero trazer mais uma ideia, de ministração para quem cuida do Ministério Infantil, onde a gente vai falar do maior tesouro, que está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 19, versículo 20 e 21, que fala: juntei esse tesouro nos céus, onde os ladrões não roubam, onde a traça, não destrói, para nós poder estar explicando para a criança que o maior tesouro da nossa vida é a nossa salvação. E para isso eu trouxe esse baúzinho aqui, que é um baúzinho que eu fiz de papelão só para dizer, que aqui encontra-se o maior tesouro, Recurso simples, eu pintei, coloquei uns EVA aqui, demonstrando o meu baúzinho. E nessa história, onde a gente fala do maior tesouro de todos, que fala que aonde está o teu tesouro está o teu coração, na Bíblia, na palavra do Senhor, eu uso um detetive, para poder chamar a atenção das nossas crianças e um menino, onde esse detetive, ele vivia sua vida buscando por tesouros, por coisas valiosas, Só que um dia ele estava conversando com esse menininho. E esse menininho falou assim: seu detetive, o Senhor pode até ter encontrado muitos tesouros, mas o Senhor ainda não encontrou o maior de todos os tesouros. E o detetive então pensou consigo mesmo: como assim eu não encontrei o maior tesouro? Se eu vivo a caçar tesouros, com certeza eu já encontrei quase todos os tesouros. E o menino mais uma vez disse: você ainda não encontrou o maior tesouro? Eu já encontrei, ele disse. Então o detetive começou a pensar, e o menino então falou assim: você sabe que para encontrar esse tesouro, primeiro você vai precisar de alguns equipamentos. E o primeiro equipamento que o menino mostrou para o detetive foi uma bússola. E ele disse: sabe, seu detetive, que a gente precisa de uma bússola para poder saber a direção que a gente vai tomar para poder encontrar o nosso tesouro. Mas a bússola para encontrar esse tesouro, na verdade, é uma Bíblia, seu detetive. A Bíblia é a bússola para encontrar o nosso maior tesouro. Dele falou: a Bíblia? Mas a Bíblia não direciona ninguém. Aí ele disse bem assim, o menininho: sim, a Bíblia é a nossa bússola para encontrar o maior tesouro, porque nela está escrito que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, o que vai iluminar o nosso caminho, nos direcionar, é a Bíblia para encontrar esse maior tesouro. E ele ficou pensando, esse detetive: mas eu nunca achei um tesouro que precisasse de uma Bíblia para encontrá-lo. E o menininho então continuou: outro item essencial para nós encontrarmos esse tesouro é o radinho da oração. Seu detetive, você já orou? Para que a gente usa um rádio, seu detetive? Ué, a gente usa um rádio para se comunicar, disse o detetive. Então o menino falou assim: mas nós, quando lemos a Bíblia, nós aprendemos a importância de orar. E por isso a gente tem que usar o nosso radinho da oração para encontrar o maior tesouro. E para isso nós devemos fechar os nossos olhos e falar com Deus, como um radinho da comunicação. Quando nós oramos, nós estamos nos comunicando com Deus. Nós precisamos estar conectados com Deus para Ele nos ajudar a ter esse maior tesouro, a encontrar esse maior tesouro. Então a Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar, que nós temos que confessar os nossos pecados, Orar, interceder pelas pessoas. E orando assim, nós vamos aprendendo a buscar a presença de Deus na nossa vida. E o detetive começou a pensar: então eu preciso ler a Bíblia para ela me direcionar, e eu preciso também falar com Deus, confessar. Aí o menino percebeu que o detetive estava começando a entender como encontrar o maior tesouro. Foi aí
que o menino também mostrou outro acessório importantíssimo para encontrar o maior tesouro, que é a lanterninha. Sabe o que é a lanterninha, seu detetive? A palavra de Deus diz que nós temos que ser luz para o mundo. E nós usamos uma lanterninha para iluminar o nosso caminho, né? Para a gente sair do escuro, né? Quando tudo tá apagado, a gente usa uma lanterna, né? Para andar, né? Na floresta, se a gente estiver numa floresta, a gente acende a nossa lanterninha e a gente se sente mais seguro. E para encontrar esse tesouro, essa lanterninha significa que nós temos que ser diferente, nós temos que estar sempre atentos, né? Na presença de Deus ali, depois que nós oramos, nós precisamos estar atentos a tudo que está à nossa volta. E nós, além disso, precisamos também mostrar que nós somos diferentes, porque nós vamos encontrar esse maior tesouro. E quem encontra esse maior tesouro, ele é diferente. Aí o detetive ficou pensando, né? Que ele precisava ler a Bíblia, porque era a direção para encontrar o maior tesouro. Que ele também precisava orar, né? Para poder falar com Deus, né? Mas ele ficou pensando ainda. Que ele também tinha que ser diferente, estar atento, estar assim, vigilante para tudo que estava à sua volta, para não sair da direção para encontrar esse tesouro, da direção da palavra para encontrar esse tesouro. E ele ficou pensando. E quando ele foi ler a Bíblia, então ele descobriu qual era o maior tesouro. Ele então descobriu que o maior tesouro, na verdade, não é as riquezas deste mundo. O maior tesouro é a nossa salvação. E ele descobriu que para ser salvo, sabe como que ele descobriu o que tinha que fazer para ter esse maior tesouro, que é a salvação? Ele descobriu que para isso ele precisava receber Jesus como seu Salvador. E que Jesus tinha que morar no coração dele. E tudo isso ele encontrou em a bússola, ou seja, seguindo a direção da palavra de Deus. Foi aí que ele encontrou o maior tesouro para nossas vidas, que é a nossa salvação. Nenhum tesouro pode se comparar com a nossa salvação. Então hoje eu trouxe essa história, você pode fazer da sua forma, da sua maneira, você pode usar os recursos que você tiver. Como vocês podem ver, eu usei esse baú, né, para poder representar que aqui é um tesouro, porque as nossas crianças, elas são visuais, né. Trouxe a minha Bíblia, que eu já tenho muito tempo que eu tenho ela, até já tá na hora de fazer outra, mas tá aqui a minha Bíblia que eu uso pra, né, por ser maior, assim, chamativa para as crianças. Eu peguei uma caixinha, encapei com aquele papel laminado, representar o ouro, escrever a palavra salvação. Você pode colocar outro tesouro, outra coisa aqui para representar que o nosso maior tesouro é a salvação, né? Eu utilizei um detetive, porque a gente sabe que um detetive ele vai em busca de pistas, vai procurar coisas, e as crianças eles são muito visuais, né? Usei também aqui essa bússola para comparar que a bússola para esse tesouro, na verdade, é a palavra de Deus, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Utilizei essa caixinha que eu encapei, fiz aqui como um radinho, né? Para poder representar o nosso radinho da oração, que as crianças precisam, né? Falar com Deus, se comunicar, né? Confessar os seus pecados, né? E a lanterninha, né? Para representar a vigilância, que nós temos que sempre estar atento ao que está à nossa volta, né? Tudo aquilo que pode, né? Nos impedir, né? De encontrar o nosso tesouro, né? Porque a Bíblia fala vigiai e orai. E daí eu trouxe o menininho para estar interagindo juntamente com o detetive, né? E esse foi uns recursos, né? Você pode fazer os bonequinhos de GBA. Esse daqui, a lanterninha, também eu peguei um molde da internet e fiz ali, né? Bem simples de se fazer, né? A lanterninha, o radinho. E aqui o tesouro que a gente vai tirar daqui de dentro, né? Que é a nossa salvação. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, para vocês estarem, né, ensinando as crianças qual é o maior tesouro, aonde que a gente tem que, onde que o nosso coração tem que estar, que é
nas coisas lá do céu, né? Que a nossa cidade, ela está nos céus. Que vocês possam, assim, estar instruindo as crianças para que elas possam crescer na graça e no conhecimento. Deus abençoe e até mais.